Olá pessoal, agora nessa fase a gente vai fazer a resolução dos itens da questão 2, tá bom? Aí sabendo que T1, a informação que ele nos dá aqui da questão, sabendo que T1 é igual a 1, certo? Resolva as seguintes fórmulas de recorrência. Resolver a fórmula de recorrência é encontrar basicamente a sua fórmula fechada, tá bom? Isso é resolver a recorrência. A gente tem que achar as fórmulas fechadas para cada um desses itens aqui. O item A ele fala que a recorrência é dada pela seguinte fórmula: t de n igual a t de n menos 1 mais n ao cubo, tá? Se vocês não lembram, na letra C da segunda era uma coisa, algo muito parecido com isso daqui, né? Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é colocar o n agora o x, tá bom? Menos 1 mais x ao cubo. Pegar essa parte aqui e transferir para cá. Primeira coisa, vai se repetir, né? Como a gente já tinha visto lá, t de n menos 1. E nesse caso aqui eu vou utilizar o método da soma, tá? O método da soma a gente vai colocar esse tn menos 1 para o lado esquerdo aqui da nossa notação, tá? Então a gente vai primeiro calcular, né, o t de n menos 1. T de n menos 1 é igual a t de n menos 1 menos 1 mais n menos 1 ao cubo. Não vou resolver o cubo, tá? Vou deixar ele da forma que ele está. Mais à frente a gente vai ver que a gente vai ter uma soma, nesse caso, uma soma a soma dos cubos dos n primeiros termos naturais. Então aqui nós temos menos 2 mais n menos 1 ao cubo. Ok? Pronto, temos essa primeira parte aqui. Agora vamos para o t de n menos 2, né? A gente tem que fazer pelo menos uns 3 aqui. Ok? Aqui eu nem vou precisar mais do x, eu coloquei só para vocês lembrarem, só para quem tiver curiosidade, como era que chegava nesses valores aqui, né? Então aqui o t de n menos 2, ele vai ser t de n menos 3 mais n menos 2 ao cubo. Aqui, t de n menos 3 será igual a t de n menos 4 mais n menos 3 ao cubo. Isso deve se repetir. Eu vou colocar aqui as reticências e aqui a gente vai fazer, por exemplo, pula duas linhas, né, como eu falei para vocês, e a gente vai fazer aqui, ó, t de 1 é igual a 1, que é a mesma coisa de 1 ao cubo. T de 2 é igual a t de 1 mais 2 ao cubo. T de 3 é igual a t de 2 mais 3 ao cubo, tá bom? Aqui a gente pode utilizar aquela fórmula de corta aqui, esse corta com esse corta com esse corta com esse corta com esse e esse corta com esse, tá? Por que eu faço esse corte, né? É porque se você somar os dois lados, esse lado aqui da igualdade que a gente ia ter aqui, a gente ia somar todos os t's, aí a gente ia perceber que do outro lado da igualdade a gente ia ter o t também. Aí o t ia passar para o outro lado com o sinal trocado, digamos assim, tá? Não acontece exatamente assim, mas ele ia passar para o sinal trocado para o outro lado e ia cancelar com o outro. É por isso que a gente faz esse corte, tá? É como, por exemplo, eu tivesse a mais b igual a mais c. Vou passar esse a para cá, fica a menos a mais b. Isso daqui fica e o c do outro lado. Esse corta com esse, tá? É por isso que a gente faz esse corte aqui, ok? Porque a gente soma esse lado aqui das igualdades, ia ficar tn mais tn menos 1 mais fulano ali do outro lado aqui, ia seguir até o t1, e isso tudo ia ser igual a esses valores aqui sendo somados. Tn de menos 1 mais n ao cubo e assim sucessivamente. Aí esse corta com esse e a gente daria continuidade nisso, tá bom? É por isso que a gente faz o corte. Fazendo o corte, a gente vai perceber que a gente fica só com Tn, tá bom? Ficou com Tn. Agora a gente tem o que? 1 ao cubo, mais 2 ao cubo, mais 3 ao cubo, mais reticências, né? Mais n menos 3 ao cubo, mais n menos 2 ao cubo,
mais n menos 1 ao cubo mais n ao cubo, tá ok? E esses valores aqui a gente tem a soma dos cubos dos n primeiros números naturais. Aí vamos aqui no Google, tá? E vamos pesquisar isso. Soma dos quadrados agora é a soma dos cubos, tá bom? A soma dos cubos, a fórmula final dela, ela é dada por... Deixa eu verificar, não é essa. Não é essa daqui. Com soma do número para os cubos consecutivos, não é essa. Soma de quadrados e cubos de definição. Deixa eu ver aqui, eu tinha encontrado essa fórmula em algum lugar. Tá aqui, tá, pessoal? É essa fórmula aqui, ó. A fórmula é n vezes n mais 1 sobre 2 elevado ao quadrado, tá? Então essa dali é a fórmula que a gente estava procurando. Então é n vezes n mais 1 sobre 2 elevado ao quadrado. Desenvolvendo isso dali, a gente vai obter t de n é igual a n ao quadrado vezes n mais 1 ao quadrado, isso tudo dividido por 4, tá? Essa daqui é a resposta do item A, ok? Se você tiver dúvidas, você pode vir aqui no Wolfram, né? Deixa eu só pegar aqui, pronto, ó. Você pode vir aqui no Wolfram e substituir aqui, ó, t de n ao cubo, né? E vamos verificar se a resposta que a gente encontrou bate com a resolução aqui. Então a gente tem 1 sobre 4, que basicamente é essa parte aqui, ó. 1 sobre 4 é como se tivesse 1 e aqui o 4. N ao quadrado, tá correto? N mais 1, e isso é elevado ao quadrado. Então a gente realmente conseguiu identificar a nossa fórmula fechada para essa recorrência, tá? E olha o formato do gráfico dela aqui, né? Bem legal. E é isso, e até um próximo vídeo, pessoal.